Vice-presidente, candidato a vice-presidente, influencia na intenção de voto do eleitor? Se você está interessado nesse tema, fique comigo nesse vídeo que nós vamos responder essa pergunta. Olá, meu nome é Benito Salomão, eu sou economista, mas também falo de política, uma longa já experiência acompanhando eleições, analisando eleições, participando de eleições, então isso nos habilita a estar falando sempre sobre política também. Eu recebi uma pergunta aqui pelo direct, se referindo aqui à possível chapa Ciro Gomes e Marina Silva, então, a pessoa que me enviou essa pergunta pediu para que eu respondesse se a Marina poderia ajudar a alavancar a candidatura do Ciro. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque nos faz pensar em alguns movimentos que estão sendo feitos, estão sendo colocados aí nessa eleição, de forma que o candidato a vice ele ganhou muita importância, muito protagonismo, sobretudo depois do impeachment da presidente Dilma Rousseff, quando assumiu o presidente Michel Temer. Então, desde a redemocratização, isso já aconteceu duas vezes. O Itamar Franco assumiu em 1993, no lugar do presidente Fernando Collor, e agora, em 2016, o Michel Temer assumiu no lugar da presidente Dilma Rousseff. Então todo mundo fica de olho no vice, porque o vice é o primeiro nome ali da linha sucessória. Quando a vacância no cargo ali de presidente da República, assume o vice, depois o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e finalmente o presidente do Supremo. Essa é a linha sucessória da presidência da República no Brasil. De forma que isso também ganhou muita notoriedade nessa eleição, por causa do movimento feito pelo ex-presidente Lula, tentando trazer o ex-governador de São Paulo, antigo adversário de outras eleições, do PSDB, ex-PSDB, para sua chapa presidencial. E eu vou começar a minha resposta falando sobre Lula-Alckmin, e depois venho para a sua pergunta propriamente dita, sobre a questão da Marina Silva e do Ciro Gomes. Eu acho que no caso do Lula, o aceno ao Alckmin é mais inteligente do que o Ciro acenando para Marina Silva. Por uma razão muito simples. Quando o Lula busca uma aliança com Geraldo Alckmin para compor a chapa presidencial, o Lula traz algo que, de certa forma, falta na sua candidatura e no seu partido, que é um quadro austero, conservador, que é um quadro completamente diferente do que o PT e o público petista estão acostumados normalmente. E isso é um movimento interessante, no meu entendimento, para se ganhar a eleição. É muito mais interessante do que o Ciro com a Marina Silva, porque o Ciro ele se propõe a ser um candidato de terceira via ou de quarta via, nessa eleição. Ele se propõe a ser uma candidatura alternativa, mas quando ele num viés um pouco mais progressista em relação a Moro, a Dória e a outros candidatos que também querem ocupar esse espectro de terceira via, mas quando ele traz a Marina para ser sua vice-presidente, nada mais ele está fazendo do que reforçar uma identidade que ele já tem, O Ciro é um candidato de centro-esquerda, é um candidato fora da polarização Bolsonaro-Lula, é um candidato que teve lá atrás relações com o PT, e quando ele foi ministro do governo Lula, diga-se de passagem, e quando ele traz a Marina Silva, ele nada mais está fazendo do que reforçar essa identidade. Porque todas as características que o Ciro tem, a Marina tem também. A Marina é uma candidata fora da polarização, pelo menos a princípio, Lula e Bolsonaro. É uma candidata também desse campo um pouco mais progressista, que tem uma história no PT, que tem uma história nos movimentos de esquerda, que também participou do governo Lula.
E, portanto, quando o Ciro monta essa chapa, quando o Ciro busca compor essa chapa, é lógico, a Marina é uma grife política, né? Um quadro político dos mais respeitáveis, uma militância ambiental importante, é uma pessoa preparada do ponto de vista intelectual, no meu entendimento até mais do que o Ciro, mas isso um pequeníssimo parêntese. É uma boa candidata, mas ela agrega pouco. A Marina ela traz pouco. Nesse sentido, eu acho até que a Cátia Abreu, da eleição de 2018, eu acho até que ela agrega mais, porque ela traz ali um certo movimento ruralista, ela traz ali um certo segmento conservador que poderia compor com Ciro Gomes ali de forma a fortalecer a chapa. É sempre bom dizer que para ganhar a eleição, você precisa ter um discurso para além daquele público cativo seu. Né? Então, uma coisa é discurso para redes sociais, uma coisa é discurso para sua bolha, outra coisa é ganhar a eleição para quando você precisa romper essa bolha e buscar eleitores que muitas vezes discordam de você. Nesse movimento, nesse sentido, o posicionamento do Lula com o Alckmin é muito mais inteligente. Né? Porque o Lula é um candidato de esquerda, é um candidato de um partido assumidamente de esquerda, né? Com a tradição social-democrata, com vertentes até socialistas que o PT tem. Mas quando ele traz o Alckmin para sua chapa, ele está buscando quem? Ele está buscando o eleitor religioso, ele está buscando o eleitor às vezes até evangélico, onde o Bolsonaro é muito forte. Ele está buscando um certo segmento do setor produtivo, que tem resistência ao PT, que tem um pouco de medo das políticas econômicas do PT. Então o Alckmin, nesse aspecto, ele pode servir aí como um álibi do Lula para poder vencer essa resistência aí de ser um nome radical, ser um radical de esquerda, etc. O Lula perdeu 3 eleições antes de se tornar presidente. Ele perdeu em 89, ele perdeu em 94 e em 98 ganhou em 2002. Em 2002 ele já havia feito esse movimento, acenando para o capital produtivo, trazendo o Zé de Alencar para sua campanha. E ele entendeu, e isso explica em grande medida o sucesso do PT em todas as eleições que sucederam a partir daí, porque o Lula entendeu que ganhar a eleição depende de você aglutinar forças que estão fora ali do seu campo de influência. Né? De forma que o Lula ganhou 2002, 2006 com Zé de Alencar nessa perspectiva. A Dilma ganhou, em grande medida articulada pelo Lula, nessa perspectiva quando trouxe o Michel Temer, né? Uma figura também um pouco mais conservadora, uma figura um pouco mais moderada do ponto de vista do espectro político. Então eles ganharam em 2010 e 2014 com a Dilma também nessa composição de uma chapa um pouco mais moderada. Perderam em 2018 quando fizeram a chapa puro sangue, né? Ou digamos assim, uma chapa esquerda pura, que seria o Fernando Haddad e a Manuela Dávila. Então, em 2018, eles perderam a eleição porque eles ficaram realmente restringidos ali àquele eleitor de esquerda, que não é mais do que 25%, 30% do total dos eleitores. No segundo turno isso avançou um pouco mais, em grande medida por causa da rejeição do Bolsonaro. Né? O Moro, né, faz ali alguns movimentos, acena ali para o general Santos Cruz, mas nós ainda não sabemos qual vai ser, né, o posicionamento do Moro. Mas assim, eu reitero que para a terceira via ser viável, né, muito mais do que eles lutarem entre si por esse espaço, se eles compusessem, talvez uma chapa Ciro-Dória ou Dória-Ciro seria muito mais interessante do que uma chapa Ciro-Marina e o Dória viesse com qualquer outra pessoa aí de vertente um pouco mais liberal, que agregaria pouco. Então, nesse sentido, se a terceira via conseguisse aglutinar centro-direita e centro-esquerda, eles poderiam ali, às vezes, fazer sombra ao Bolsonaro e poder competir pelo segundo turno, o que hoje as pesquisas não estão mostrando. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, deixe as suas perguntas. Nós iremos sempre aqui produzir vídeos aqui para responder as perguntas do público. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.